batalha espiritual durante o sonho. Verdade ou mito? Se nós acreditarmos que realmente existe essa possibilidade de uma batalha espiritual durante o sonho, nós precisamos também entender primeiro o que é uma batalha espiritual. Nós precisamos entender que nesse momento seria seres malignos invadindo nosso sono, nosso sonho, para tentar dominar nossa alma durante o sonho. E eu posso dizer com toda certeza, jamais isso aconteceria. O sonho é de Deus, é espiritual, é o único meio em que Deus entra em contato com nós diretamente, nos alertando e orientando. Foi Deus que criou esse elo de comunicação entre o espiritual e o ser humano. E jamais ele deixaria a possibilidade de nós estarmos à mercê do maligno durante o momento em que nós estamos indefesos, dormindo, ou dominaria a nossa alma. Eu vou ler um texto do livro de Jó, no capítulo 7, versículo de 12 a 18, em que Jó reclama do pesadelo que ele tem. Jó classifica o sonho como uma tortura. Eu vou ler o texto e depois vou comentar sobre esse texto. Porventura, sou eu o mar ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonhos, e me horrorizarás com visões. Preferiria ser estrangulado, antes a morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixo de viver para sempre, deixe-me, pois meus dias são apenas um sopro. Que é um homem para fazer tanto caso dele, para te designares ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs? Se nós analisarmos esse texto de Jó, em que ele reclama que Deus não lhe dá trégua, então nós devemos entender, se nós acreditarmos numa batalha espiritual, nós devemos acreditar que Jó também viveu essa batalha espiritual. E nós sabemos, ao ler, ao acompanhar o livro de Jó, a história de Jó, o que Jó poderia ter evitado se ele prestasse atenção nas orientações, no alerta que Deus fez através do sonho. Jó não aceitava essa orientação, esse alerta. Nós precisamos acreditar que Jó, em seus sonhos, surgia monstros, possivelmente até o demônio, como símbolo, não como luta espiritual. Deus alertava, Deus utiliza todos os símbolos possíveis. O demônio é um símbolo do mal maior, algo muito grave. No sonho, quando surgiu o demônio, nós devemos prestar atenção. É um pesadelo, como nós seres humanos costumamos dizer. Um pesadelo sonhar com o demônio. Um pesadelo sonhar com monstros. Quando nós despertamos desse pesadelo, nós não devemos repreender o sonho. Nós devemos agradecer a Deus por não ter desistido de nós, estar nos orientando. Mas no momento em que nós vivemos um pesadelo, nós devemos entender, nesse momento, que nós devemos agradecer mais ainda a Deus. Não devemos repreender o sonho em forma alguma. Nós vivemos um momento em que Deus está nos alertando de algo que nós poderemos evitar que aconteça. Conforme o símbolo, se ele é muito forte, um exemplo, o demônio, então nós devemos entender que aquilo que está para acontecer é grave. Através do profeta Jeremias, Deus nos orienta. Se você não consegue interpretar o sonho, entender a mensagem, você deve procurar alguém que saiba interpretar o sonho. Mas essa pessoa deve ser coerente, falar exatamente aquilo que o sonho está orientando ou alertando. No capítulo 23, versículo 22, está escrito assim: Conte ao profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir-me a palavra, que fielmente a reproduza. Que vem fazer a palha com o grão? Que vem fazer a palha com o grão?
é um dizer para nos orientar de que o sonho, se não for interpretado, ele não tem sentido, mas ele deve ser interpretado na maneira correta, entendendo sempre que o sonho é o elo entre Deus e o ser humano. Nossa alma poderá viajar, sim, poderá viajar pelo universo, mas não é numa batalha espiritual. É quando Deus nos leva para mostrarmos aquilo que nós não estamos percebendo no nosso dia a dia. Quando o monstro surgir, sempre devemos lembrar: não existe uma batalha espiritual, existe Deus alertando sobre algo que podemos evitar.